Já estamos de volta com o programa Saúde para Você, hoje conversando com o urologista, Dr. Thales, sobre disfunção sexual. Dr. Thales, quais as causas que podem levar um homem a ter disfunção sexual? As causas da disfunção sexual, como falamos já, uma das principais seria a baixa hormonal. Outras causas poderiam ser patologias associadas, outras doenças, como hipertensão arterial, o colesterol, o colesterol, triglicéridos elevado, o diabetes e também algumas doenças neurológicas, os AVCs, o famoso derrame cerebral, alguns medicamentos usados para o tratamento dessas doenças, medicamentos usados para as doenças psiquiátricas, medicamentos usados para o tratamento da hipertensão arterial, medicamentos usados para o diabetes, poderiam influenciar nessa disfunção erétil. Existem causas também, não só secundárias, com causas centrais, um paciente mesmo com uma doença vascular hereditária, as doenças arteriais, o aumento das tromboses dos pequenos vasos, as angioites e também a aterosclerose arterial periférica, com o uso do cigarro, principalmente, poderia levar a esse quadro mais precoce da disfunção erétil. Nós podemos resumir que, geralmente, a disfunção erétil está associada a múltiplos fatores. Porém, é importante que o indivíduo tenha uma análise bem ampla para poder, principalmente, corrigir as causas básicas. Não só tratar, que nós vamos falar oportunamente, mas que o indivíduo possa corrigir isso. Eu alerto sempre para o colesterol, para o tabagismo, o cigarro e, principalmente, não poderia esquecer do uso frequente da bebida alcoólica. Agora, Dr. Thales, a ejaculação precoce, ela pode ser um sinal de disfunção sexual? Sim, sim. A ejaculação precoce pode ser o início da disfunção sexual, da dificuldade de manter uma relação sexual que vai satisfazer ambos os parceiros. Geralmente, a ejaculação precoce está relacionada à ansiedade do paciente. O paciente jovem é diferente, o paciente às vezes está ansioso, ele, apesar de ter uma capacidade de ereção muito grande, ele está ansioso, às vezes ele não está numa situação confortável para uma relação sexual. Isso leva à ejaculação rápida. Alguns outros casos, as pessoas que às vezes têm relação sexual apenas esporadicamente, com um longo intervalo entre uma relação e outra, também pode ter uma ejaculação mais rápida. Mas o paciente já mais maduro, casal, ele quando começa com ejaculação precoce, tardia, ela está relacionada às vezes ao medo do indivíduo perder a ereção. Às vezes ele quer ejacular rápido, acabar rápido aquilo ali, para o medo de correr o risco de perder a ereção e não conseguir terminar o seu ato. Então a ejaculação precoce pode ser um alerta para o aparecimento da disfunção erétil. Agora, Dr. Thales, quais os sintomas? Existem outros sintomas, além da própria disfunção erétil? Existem sim, Marinalva, os sintomas que poderiam predizer o aparecimento da disfunção erétil. O principal, nós já falamos aí, que seria a ejaculação precoce. Outro sintoma seria mesmo o indivíduo ter o baixo desejo, o baixo libido, ou seja, ele evita a vida sexual. Outros sintomas, às vezes, o casal evita ficar longe dos filhos, evita ter uma vida social que vá estimular o ato sexual. O casal vai naturalmente evitando as oportunidades de ter uma relação sexual. Então, quando o casal, tanto o homem quanto a mulher, começa a notar que um está evitando ficar sós com o outro, evitando ficar longe dos filhos, evitando ficar em situações de intimidade, já é um motivo para procurar assistência médica. Agora, Dr. Thales, quais as consequências da disfunção sexual?
ela pode, por exemplo, levar uma pessoa a ter depressão, por exemplo? Ou a depressão pode levar a um quadro de disfunção? As situações são recíprocas, né? A disfunção sexual leva, né, obviamente, à contrariedade, ao indivíduo ficar insatisfeito com a sua vida social. Isso pode levar a um quadro depressivo. E também a depressão, o tratamento da depressão, às vezes leva à dificuldade sexual. É um ciclo vicioso, né? Nós vivemos numa sociedade de consumo, nós vivemos numa sociedade que exige muito das pessoas. Às vezes as pessoas com a mídia, a televisão, a internet, a vida social, ele cobra dela mesmo que tenha uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida feliz. E as outras pessoas às vezes passam aquela imagem que todo mundo é feliz e só o indivíduo não é. Então esse indivíduo deve estar preparado para evitar essas armadilhas sociais para que isso não venha atrapalhar a sua vida sexual. Agora, doutor Thales, como que é o tratamento? O tratamento da disfunção erétil, né, da dificuldade sexual, a primeira coisa que o médico deve fazer é tentar elucidar a causa dessa depressão. Porque nós devemos sempre que possível corrigir a causa disso. Né? Se temos uma baixa de hormônios, se nós temos uma disfunção secundária a medicamentos, se nós temos uma disfunção secundária a distúrbios, né, do colesterol, do triglicérido, da diabetes, se nós temos essa causa secundária a alguns medicamentos usados pelo paciente. Então, se conseguirmos corrigir essa disfunção pela causa, seria muito importante. E a partir daí nós temos recursos hoje de medicamentos que vão estimular a ereção, vai ajudar o paciente a ter uma ereção plena, uma ereção rígida e, em últimos casos, até o tratamento cirúrgico com o uso de próteses que vai resolver isso plenamente. Hoje em dia, assim, se for de interesse, se for o paciente acolher o tratamento, não existe nenhum caso que não tenha solução. Agora, doutor Thales, e em relação ao Viagra, né, que as pessoas se tomam por conta própria, existe algum problema em relação a isso? Qual seria a recomendação? O uso, né, do sildenafil, do nome comercial Viagra, é um medicamento que pode ser usado pela maioria dos homens, sem risco. O único risco do Viagra atualmente é a associação dele com os medicamentos derivados dos nitratos, medicamentos usados para angina. Um paciente que tem angina geralmente faz uso do nitrato. E a associação do sildenafil, que é um paciente hipotensor, que é um medicamento hipotensor, esse medicamento vai levar à queda da pressão, ele associado a outro medicamento à base de nitrato, vai levar a uma queda de pressão muito grande. Não vai matar, mas o paciente pode ter uma tonteira e ter essa dificuldade de levantar a pressão. Então eu aconselho que sempre o paciente, ao iniciar esses medicamentos, ele tenha orientação médica. Então a única contraindicação do Viagra é mesmo o uso dos nitratos. Ok, tá, então mais uma dica do programa Saúde para você. Obrigada, doutor, pela sua participação. Obrigado por você. Até o próximo programa Saúde para você.